Oi, bom dia! Então, começamos mais uma etapa do nosso Clube do Despertar. Eu quero que vocês entendam que assim, o Clube do Despertar, a ideia é essa mesmo, tá? Ajudar a gente a chegar nesse nível de despertar. E esse caminho é longo, né? É muito pessoal, é muito... Bom dia, Ana! É muito particular de cada um. Mas ele sempre vai passar, tá? Pelo teu, pela limpeza, pelo equilíbrio, né? Tu tem que estar equilibrado. E quando eu escolhi falar primeiramente sobre os chakras, né? Começar essa primeira temporada focando nos chakras, é porque justamente eles são primordiais nesse equilíbrio que a gente tanto busca, né? E a gente vai fazer isso passando de um por um, desde o primeiro, que foi o que a gente passou um mês inteiro conversando e aprendendo como trabalhar ele, como energizá-lo, como equilibrá-lo, né? As consequências dele, o que que ele traz, o que que ele influencia, né? E conversando sobre essas emoções que a gente tem dentro dele, né? Estão relacionadas a ele. E agora a gente está indo para o segundo chakra, que é o chakra umbilical ou sexual, né? Então vamos aprender um pouquinho. Hoje é só uma prévia assim, sobre ele, né? Em primeiro lugar, a localização dele, né? Pega o teu umbigo e uns 4 dedinhos abaixo é mais ou menos a localização em que ele se encontra, né? E qual é a cor que ativa ele? A cor que eu botei hoje, laranja, né? É uma cor que ele fica quando ele está em equilíbrio. Então, quando a gente utiliza a cor laranja na vestimenta, em coisas dentro da tua casa, nos alimentos, que a gente, quando for conversar sobre os alimentos, a gente vai ver que os alimentos que vão ativá-lo são os alimentos na cor laranja. E quando a gente usa a cor, né, a cromoterapia, a gente vai, com a cor laranja, ativar e equilibrar o nosso chakra. O que ele representa? Como eu falei, ele é o chakra umbilical ou sexual, né? Também é chamado como sexual, porque ele rege justamente as gônadas, né? Rege os órgãos sexuais. E qual é a grande coisa dele? A criatividade, a criação, né? Afinal, é através da parte sexual que é a criação da nova vida, né? Que é a nossa capacidade de gerar uma nova vida. Então, a criatividade e a ação, sabe? O acolhimento, tudo coisas que estão relacionadas ao sexo, né? Que é a capacidade de criar com o sexo, para o sexo acontecer, para a fecundação acontecer, tem que haver a atração, tem que haver a ação, né? E tem que haver o acolhimento, né? Que quando a gente recebe o espermatozoide, o útero acolhe, né? Então, são tudo facetas que estão relacionadas a esse chakra. Então, a gente vai falar muito nesse mês inteiro sobre essas questões, né? A questão da criatividade, que com a criatividade é uma das coisas que estão bem quando o chakra está equilibrado, e quando ele está desequilibrado a gente fica
sem criatividade, sem ânimo, sem... E, se vocês repararem, todos os chakras estão muito relacionados, né? E eles vão vindo de baixo para cima, se relacionando um com o outro, um trazendo um pouco do outro nele. Então, o básico e o umbilical, o sexual, eles estão muito próximos. E estão muito próximos também em relação às emoções, em relação aos órgãos que ele trabalha, aos sentimentos que eles em desequilíbrio geram na gente e em equilíbrio também demonstram, né? Então você vê que lá no básico eu cheguei a falar para vocês da questão da falta de ânimo, da falta da apatia em relação à vida. E o chakra sexual também tem uma relação com essa parte, né? Porque a tua criatividade, é a tua arte, é a tua ligação com a imaginação, com a ação, com o fazer, né? Então, as coisas estão muito relacionadas. E lá no chakra básico, lembra qual era o elemento? O elemento era a terra, né? A gente puxava toda essa energia da terra. Quando a gente fazia os exercícios e as meditações, a gente imaginava a força da terra, né? A energia vermelha vindo lá do centro da terra. Essa que a gente vai trabalhar no chakra umbilical é a energia da água, né? Então, o que é muito legal nisso é que a água, ela é o quê? Ela remete à fluidez, né? A seguir o fluxo da vida, né? Então, nesse mês, a gente vai trabalhar muito sobre essa questão do fluxo, do seguir, sabe? Seguir adiante. E depois a gente vai falar mais sobre essa questão da água e do fluxo do rio. Mas, principalmente, assim, da mesma forma que lá no básico eu falei para vocês, uma das maneiras de ativá-lo era mexer com a terra, lembra? Caminhar na natureza, estar em contato com plantas, com pedras. Nessa é estar em contato com a água, ou seja, rios, cachoeiras, o mar, né? Quanto mais você estiver em contato, se colocar dentro, né? Colocar teu corpo dentro da água, você vai estar ativando e harmonizando o teu chakra teu chakra umbilical. Então, durante esse mês a gente vai conversar sobre os aromas. Tem os aromas específicos para trabalhar o chakra umbilical. Um deles lembra muito já que eu adoro, que é o de tangerina, né? Bergamota, tangerina, que é um óleo que te traz uma energia muito forte, uma alegria muito forte, né? Um acolhimento assim, porque a alegria acolhe, né? A alegria, ela vai te acolher, ela vai te fazer um bem, assim, de te sentir bem, de te sentir forte, de te sentir alegre. E o óleo essencial de bergamota, a tangerina, é um dos óleos, a gente vai falar sobre os outros também, mas hoje eu quis falar dele porque ele, se vocês tiverem a oportunidade de usar um óleo essencial desse, ou usar comer a tangerina já te ajuda, porque, nossa, o cheiro, tem gente que fala assim, em trabalho, né, ambiente de trabalho, normalmente fala, não vai comer tangerina aqui, porque o cheiro, gente, é um cheiro maravilhoso. Então, se vocês tiverem condição de ter um contato com o cheiro da tangerina, ele é ótimo para trabalhar nosso chakra umbilical. Eu vou escrever um pouco aqui, porque é muita coisa. Das gônadas, os órgãos também, além dos órgãos de reprodução, também a parte líquida, além do sangue, que já era lá também influenciado pelo chakra básico, ele também é influenciado pelo umbilical, e também as linfas, salivas, sucos digestivos,
os rins, a bexiga, por questão do fluxo de saída de líquido. A canela. Canela é uma coisa que a gente vai falar muito quando a gente for falar sobre alimentos e também, claro, na questão do cheiro, porque ela também tem um cheiro muito específico, né? Hoje de manhã eu já acendi aqui o meu incenso de canela para já entrar no clima. E a gente vai conversar muito sobre a canela durante esse mês. Eu vou falar bastante coisa que é muito legal. Impulso de ação, esse eu já falei. Ele também é em relação à parte das relações, né? As relações com as pessoas. Ele está muito ligado a esses relacionamentos, principalmente os relacionamentos sexuais, os relacionamentos de amor, né? de parceria. Uma coisa que eu quero falar, e a gente vai conversar muito quando for falar sobre emoções, é a culpa. A culpa é a emoção que bloqueia o chakra umbilical, né? E aí você vê, ele é o chakra sexual, umbilical, sexual. E quanta culpa a gente traz por crenças, por educação, por religião, em relação à a nossa sexualidade, né? Ao nosso relacionamento com a parte sexual que todos nós temos. Né? O quanto que ela é reprimida e discriminada e colocada como um fator negativo, um fator que se... Agora até está melhor, mas quem já tem mais idade passou por muita repressão, né? Por muita visão de feio, de ruim, né? E até, assim, uma coisa para a gente pensar, né? Como está a nossa relação com a nossa parte sexual? Como ela é, na verdade? Porque olha para trás um pouco como que foi, né, para você essa questão sexual. Como foi quando você começou a descobrir, como foi a tua primeira experiência, que a gente às vezes não dá importância, mas a primeira experiência ela é muito decisiva em como você vai começar a trilhar esse caminho, né? E às vezes está lá na primeira, a causa de uma maneira sua de agir hoje. Então, se observa, se percebe em relação à parte sexual, como que está, né? Porque faz parte da nossa vida, da mesma forma que todas as outras. Então, não é, e aí é assim, quando eu falo faz parte, como que ela está, também não quer dizer, você tem que estar com a tua parte, sua vida sexual hiperativa, está muito bem porque eu estou assim em atividade total. Não, isso não quer dizer que está tudo bem, ou que não está bem porque você não está em atividade total, porque você está parada nessa parte. Não, não, porque não é só o sexo em si, e sim a forma que isso está para você, né? Porque muitas vezes a gente está numa fase em que a gente está na busca incessante de sexo e tendo vários relacionamentos, ou buscando vários relacionamentos, buscando incessantemente um relacionamento, até por uma questão de carência sexual. E aí, se está numa questão de carência, aí já mostra que o teu chakra não está muito bem, porque ele está, a tua relação com essa área está numa relação de falta, de carência, de necessidade, né? E aí é a história, as coisas não devem, não é que não deve, que eu não gosto de falar o que é deve, que não deve, mas quando a gente entra na energia da necessidade, é a energia da escassez, né? É a energia da falta, e aí não é uma energia que te alimenta para ficar equilibrado. É uma energia que vai te puxar para o desequilíbrio. Então, é isso. Falei da culpa, a gente vai conversar
na parte de emoções, na sexta-feira, a gente já vai começar a falar sobre a culpa. E arte. Arte. Arte é uma parte que vai te ajudar muito a equilibrar teu chakra umbilical. O que é legal é que, assim, quando a gente é criança, a gente é super estimulado para a arte, né? Toda criança ganha lápis de cor, canetinha e papel. É o tipo da coisa que a gente, quando é criança, a primeira coisa quando os adultos querem deixar uma criança quieta é pega. Hoje não, né? Hoje é dar o celular, mas há um tempo atrás, e até nas pessoas que tentam manter uma coisa mais natural, é dar um papel e uma caneta, um lápis para a criança. E a gente, depois de uma certa fase, a gente se distancia desse lado artístico, né? Desse lado que é muito parte do ser humano. Claro que tem pessoas que têm um talento especial e vão viver da arte, mas independente se você é um baita de um artista ou se você é uma pessoa normal, todos nós, normal no sentido, né, de mediana nessa parte, ou péssimo nessa parte, todos nós temos um lado artístico e ligado à arte, ligado à criatividade, e que a gente às vezes, até por repressão, tipo quando a gente é pequeno que faz desenho, mas teu forte não é desenho. E a gente, no início, parece que tudo de arte é desenho, né? E aí, você não é bom em desenho, então você não tem um lado artístico e acaba se distanciando da arte. E a arte é muito mais que isso, né? É desenhar, é dançar, é atuar, é escrever, né? É tocar. Então, para entrar em contato com a tua criança, né? E perceba qual é a arte, né? Qual é o caminho artístico que é um caminho gostoso para você, que te traz uma emoção gostosa. E acha um tempinho na tua agenda para começar a praticar, né? Para voltar a praticar. Nem que seja sozinho, né? Nem que você, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro agora, não dá para entrar num curso. Ninguém está falando de curso. Ninguém está falando que precisa frequentar algum curso, que precisa estar atuando nisso muito tempo. Não. Bota a arte na tua vida em algum momento, né? Nem que seja fazendo coisas até que você nunca fez. Teve um tempo atrás que eu estava começando a trabalhar essa parte de energia e tudo, e assim, eu senti uma vontade enorme de fazer um quadro. E não tem muito jeito, não é a minha melhor aptidão, não é o meu melhor talento. Mas eu corri atrás, como é que eu podia fazer um quadro. E de vez em quando eu invento isso. E às vezes tem um monte de arte que está aqui na minha cabeça, que eu falo assim, um dia eu vou fazer isso. Bom dia, Nia. Um dia eu vou fazer isso, sabe? Outro dia eu estava na rua e achei uma bola assim de acrílico, né? Um círculo de acrílico enorme, branco. E eu peguei, trouxe para casa e falei, eu vou fazer uma mandala, eu vou criar uma mandala. Ainda não comprei os materiais, ainda não fui estudar como que faço e, né, quais são as melhores técnicas que eu possa utilizar ali. Mas é assim, estar aberto para usar a tua criatividade, né? Então, não esqueça os teus dons, que não precisam ser dons maravilhosos ela é uma artista. Eu não sou artista plástica, eu não sou uma pessoa que queira viver da arte, não é algo que me impulsione, não é o que eu vim fazer, eu tenho certeza, a arte em termos de artesanato. Mas é algo que de vez em quando eu coloco um pouco na minha vida, eu dedico um pouco da minha atenção, do meu cuidado, da minha
do meu foco, da minha criatividade para isso, porque é prazeroso também, sabe? Te traz uma energia boa, te traz um equilíbrio e é um exercício de criatividade. E a criatividade é algo que a gente vai falar muito nesse mês, tem muita coisa bacana em relação à criatividade, porque a criatividade é básica para a gente viver, né? A gente tem que criar soluções para as coisas que nos acontecem o tempo todo. E você pode fazer a coisa de uma forma robótica ou você pode estar aberto a novas soluções, pensar em novas alternativas. Isso também é criatividade. E agora, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho nessa questão do fluxo, para a gente, uma reflexão, né? O fluxo e o elemento do nosso chakra umbilical é a água, né? A água remete a gente ao fluxo, né? Imagina um rio. E a nossa vida é muito isso, né? É muito um rio que está indo. E aí, se a gente parar para olhar um rio, como é que ele se comporta? Ele vai indo, sabe? Ele vai indo. Se ele encontra uma pedra, o que ele faz? Ele fica ali indo até circundar a pedra, né? Passar por ela de uma forma que se você observar, ele até gera uma força ali, né? Gera uma energia. E aí a gente ter essa postura, né? A vida da gente está seguindo e tem uma pedra no meio do caminho, né? E como agir? Como ver isso, né? Como algo que vai te impedir de passar? Não, a água não fica totalmente presa ali. Ela vai dando um jeitinho de passar. E ela, nessa maneira de tentar passar e buscar alternativa, ela está criando, né? Olha a criatividade aí, ela está armando uma forma, arrumando uma maneira de sair, de seguir o fluxo dela, porque ela tem que seguir. E ela, com esse passar, ela está gerando uma energia, né? Então, o fluxo da vida é mais legal quando a gente pega essa energia da água, né? De como vou passar de uma forma bonita, de uma forma fluida, de uma forma delicada, mas ao mesmo tempo forte, delicada e ao mesmo tempo determinada, né? E seguir adiante, continuar o seu caminho. Então, a reflexão da semana é essa, né? Como a gente tentar ter essa postura da água em relação às coisas na nossa vida. Não precisa encarar os desafios como um muro intransponível e ter essa criatividade e com essa criatividade arrumar soluções para ultrapassar esses desafios, né? Para solucionar esses desafios. E é isso, a gente vai ter um mês aí de muita energia, de muita arte, de muita criatividade e de muitas emoções. Um grande beijo, uma semana maravilhosa para todos nós e vamos seguir em frente. Beijo, até amanhã. Oi, bom dia! Então, começamos mais uma etapa do nosso Clube do Despertar. Eu quero que vocês entendam que assim, o Clube do Despertar, a ideia é essa mesmo, tá? Ajudar a gente a chegar nesse nível de despertar. E esse caminho é longo, né? É muito pessoal, é muito... Bom dia, Ana. É muito particular de cada um. Mas ele sempre vai passar, tá? Pelo pela limpeza, pelo equilíbrio, né? Tu tem que estar equilibrado. E quando eu escolhi falar primeiramente sobre os chakras, né? Começar essa primeira temporada focando nos chakras, é porque justamente eles são primordiais nesse equilíbrio que a gente tanto busca, né? E a gente vai fazer isso passando de
um por um, desde o primeiro, que foi o que a gente passou um mês inteiro conversando e aprendendo como trabalhar ele, como energizá-lo, como equilibrá-lo, né? As consequências dele, o que que ele traz, o que que ele influencia, né? E conversando sobre essas emoções que a gente tem dentro dele, né? Estão relacionadas a ele. E agora a gente está indo para o segundo chakra, que é o chakra umbilical ou sexual, né? Então vamos aprender um pouquinho. Hoje é só uma prévia assim, sobre ele, né? Em primeiro lugar, a localização dele, né? Pega o teu umbigo e uns 4 dedinhos abaixo é mais ou menos a localização em que ele se encontra, né? E qual é a cor que ativa ele? A cor que eu botei hoje, laranja, né? É uma cor que ele fica quando ele está em equilíbrio. Então, quando a gente utiliza a cor laranja na vestimenta, em coisas dentro da tua casa, nos alimentos, que a gente, quando for conversar sobre os alimentos, a gente vai ver que os alimentos que vão ativá-lo são os alimentos na cor laranja. E quando a gente usa a cor, né, a cromoterapia, a gente vai, com a cor laranja, ativar e equilibrar o nosso chakra. O que ele representa? Como eu falei, ele é o chakra umbilical ou sexual, né? Também é chamado como sexual, porque ele rege justamente as gônadas, né? Rege os órgãos sexuais. E qual é a grande coisa dele? A criatividade, a criação, né? Afinal, é através da parte sexual que é a criação da nova vida, né? Que é a nossa capacidade de gerar uma nova vida. Então, a criatividade e a ação, sabe? O acolhimento, tudo coisas que estão relacionadas ao sexo, né? Que é a capacidade de criar com o sexo, para o sexo acontecer, para a fecundação acontecer, tem que haver a atração, tem que haver a ação, né? E tem que haver o acolhimento, né? Que quando a gente recebe o espermatozoide, o útero acolhe, né? Então, são tudo facetas que estão relacionadas a esse chakra. Então, a gente vai falar muito nesse mês inteiro sobre essas questões, né? A questão da criatividade, que com a criatividade é uma das coisas que estão bem quando o chakra está equilibrado, e quando ele está desequilibrado a gente fica sem criatividade, sem ânimo, E se vocês repararem, todos os chakras estão muito relacionados, né? E eles vão vindo de baixo para cima, se relacionando um com o outro, um trazendo um pouco do outro nele. Então, o básico e o umbilical, o sexual, eles estão muito próximos. E estão muito próximos também em relação às emoções, em relação aos órgãos que ele trabalha, aos sentimentos que eles em desequilíbrio geram na gente e em equilíbrio também demonstram, né? Então você vê que lá no básico eu cheguei a falar para vocês da questão da falta de ânimo, da apatia em relação à vida. E o chakra sexual também tem uma relação com essa parte, né? Porque a tua criatividade, é a tua arte, é a tua ligação com a imaginação, com a ação, com o fazer, né? Então, as coisas estão muito relacionadas. E lá no chakra básico, lembra qual era o elemento? O elemento era a terra, né? A gente puxava toda essa energia da terra. Quando a gente fazia os exercícios e as meditações, a gente imaginava
a força da Terra, né? A energia vermelha vindo lá do centro da Terra. Essa que a gente vai trabalhar no chakra umbilical é a energia da água, né? Então, o que é muito legal nisso é que a água, ela é o que? Ela remete à fluidez, né? A seguir o fluxo da vida, né? Então, nesse mês, a gente vai trabalhar muito sobre essa questão do fluxo, do seguir, sabe? Seguir adiante. E depois a gente vai falar mais sobre essa questão da água e do fluxo do rio. Mas, principalmente, assim, da mesma forma que lá no básico eu falei para vocês, uma das maneiras de ativá-lo era mexer com a terra, lembra? Caminhar na natureza, estar em contato com plantas, com pedras. Nessa é estar em contato com a água, ou seja, rios, cachoeiras, o mar, né? Quanto mais você estiver em contato, se colocar dentro, né? Colocar teu corpo dentro da água, você vai estar ativando e harmonizando o teu chakra básico, perdão, teu chakra umbilical. Então, durante esse mês a gente vai conversar sobre os aromas. Tem os aromas específicos para trabalhar o chakra umbilical. Um deles lembra muito já que eu adoro, que é o de tangerina, né? Bergamota, tangerina, que é um óleo que te traz uma energia muito forte, uma alegria muito forte, né? Um acolhimento assim, porque a alegria acolhe, né? A alegria, ela vai te acolher, ela vai te fazer um bem, assim, de te sentir bem, de te sentir forte, de te sentir alegre. E o óleo essencial de bergamota, a tangerina, é um dos óleos, a gente vai falar sobre os outros também, mas hoje eu quis falar dele porque ele, se vocês tiverem a oportunidade de usar um óleo essencial desse, ou usar comer a tangerina já te ajuda, porque, nossa, o cheiro, tem gente que fala assim, em trabalho, né, ambiente de trabalho, normalmente fala, não vai comer tangerina aqui, porque o cheiro, gente, é um cheiro maravilhoso. Então, se vocês tiverem condição de ter um contato com o cheiro da tangerina, ele é ótimo para trabalhar nosso chakra umbilical. Eu vou escrever um pouco aqui, porque é muita coisa. Das gônadas, os órgãos também, além dos órgãos de reprodução, também a parte líquida, além do sangue, que já era lá também influenciado pelo chakra básico, ele também é influenciado pelo umbilical, e também as linfas, salivas, sucos digestivos, os rins, a bexiga, por questão do fluxo de saída de líquido. A canela. Canela é uma coisa que a gente vai falar muito quando a gente for falar sobre alimentos, e também, claro, na questão do cheiro, porque ela também tem um cheiro muito específico, né? Hoje de manhã eu já acendi aqui o meu incenso de canela para já entrar no clima. E a gente vai conversar muito sobre a canela durante esse mês. Eu vou falar bastante coisa que é muito legal. Impulso de ação, esse eu já falei. Ele também é em relação à parte das relações, né? As relações com as pessoas. Ele está muito ligado a esses relacionamentos, principalmente os relacionamentos sexuais, os relacionamentos de amor, né? de parceria. Uma coisa que eu quero falar, e a gente vai conversar muito quando for falar sobre emoções, é a culpa. A culpa é a emoção que bloqueia o chakra umbilical, né? E aí você vê, ele é o chakra sexual, umbilical, sexual. E quanta culpa a gente traz por
crenças, por educação, por religião, em relação à nossa sexualidade, né? Ao nosso relacionamento com a parte sexual que todos nós temos. Né? O quanto que ela é reprimida e discriminada e colocada como um fator negativo, um fator que se... Agora até está melhor, mas quem já tem mais idade passou por muita repressão, né? Por muita visão de feio, de ruim, né? E até, assim, uma coisa para a gente pensar, né? Como está a nossa relação com a nossa parte sexual? Como ela é, na verdade? Porque olha para trás um pouco como que foi, né, para você essa questão sexual. Como foi quando você começou a descobrir, como foi a tua primeira experiência, que a gente às vezes não dá importância, mas a primeira experiência ela é muito decisiva em como você vai começar a trilhar esse caminho, né? E às vezes está lá na primeira, a causa de uma maneira sua de agir hoje. Então, se observa, se percebe em relação à parte sexual, como que está, né? Porque faz parte da nossa vida, da mesma forma que todas as outras. Então, não é, e aí é assim, quando eu falo faz parte, como que ela está, também não quer dizer, você tem que estar com a tua parte sua vida sexual hiperativa, está muito bem porque eu estou assim em atividade total. Não, isso não quer dizer que está tudo bem, ou que não está bem porque você não está em atividade total, porque você está parada nessa parte. Não, não, porque não é só o sexo em si, e sim a forma que isso está para você, né? Porque muitas vezes a gente está numa fase em que a gente está na busca incessante de sexo e tendo vários relacionamentos, ou buscando vários relacionamentos, buscando incessantemente um relacionamento, até por uma questão de carência sexual. E aí, se está numa questão de carência, aí já mostra que o teu chakra não está muito bem, porque ele está, a tua relação com essa área está numa relação de falta, de carência, de necessidade, né? E aí é a história, as coisas não devem, não é que não deve, que eu não gosto de falar o que é deve, que não deve, mas quando a gente entra na energia da necessidade, é a energia da escassez, né? É a energia da falta, e aí não é uma energia que te alimenta para ficar equilibrado. É uma energia que vai te puxar para o desequilíbrio. Então, é isso. Falei da culpa, a gente vai conversar na parte de emoções. Na sexta-feira a gente já vai começar a falar sobre a culpa. E arte. Arte é uma parte que vai te ajudar muito a equilibrar teu chakra umbilical. O que é legal é que, assim, quando a gente é criança, a gente é super estimulado para a arte, né? Toda criança ganha lápis de cor, canetinha e papel. É o tipo da coisa que a gente, quando é criança, a primeira coisa quando os adultos querem deixar uma criança quieta pega... Hoje não, né? Hoje é dar o celular, mas há um tempo atrás, e até nas pessoas que tentam manter uma coisa mais natural, é dar um papel e uma caneta, um lápis para a criança. E a gente, depois de uma certa fase, a gente se distancia desse lado artístico, né? Desse lado que é muito parte do ser humano. Claro que tem pessoas que têm um talento especial e vão viver da arte, mas independente se você é um baita de um artista ou se você é uma pessoa normal, todos nós, normal no sentido, né, de mediana nessa parte, ou péssimo nessa parte, todos nós temos um lado artístico e
ligado à arte, ligado à criatividade, e que a gente às vezes, até por repressão, tipo quando a gente é pequeno que faz desenho, mas teu forte não é desenho, e a gente no início parece que tudo de arte é desenho, né? E aí, você não é bom em desenho, então você não tem um lado artístico e acaba se distanciando da arte. E a arte é muito mais que isso, né? É desenhar, é dançar, é atuar, é, escrever, né? É tocar. Então, para entrar em contato com a tua criança, né? E perceba qual é a arte, né? Qual é o caminho artístico que é um caminho gostoso para você, que te traz uma emoção gostosa. E acha um tempinho na tua agenda para começar a praticar, né? Para voltar a praticar. Nem que seja sozinho, né? Nem que você, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro agora, não dá para entrar num curso. Ninguém está falando de curso. Ninguém está falando que precisa frequentar algum curso, que precisa estar atuando nisso muito tempo. Não. Bota a arte na tua vida em algum momento, né? Nem que seja fazendo coisas até que você nunca fez. Teve um tempo atrás que eu estava começando a trabalhar essa parte de energia e tudo, e assim, eu senti uma vontade enorme de fazer um quadro. E não tem muito jeito, não é a minha melhor aptidão, não é o meu melhor talento. Mas eu corri atrás, como é que eu podia fazer um quadro. E de vez em quando eu invento isso. E às vezes tem um monte de arte que está aqui na minha cabeça, que eu falo assim, um dia eu vou fazer isso. Bom dia, Aninha. Um dia eu vou fazer isso, sabe? Outro dia eu estava na rua e achei uma bola assim de acrílico, né? Um círculo de acrílico enorme, branco. E eu peguei, trouxe para casa e falei, eu vou fazer uma mandala, eu vou criar uma mandala. Ainda não comprei os materiais, ainda não fui estudar como que faço e, né, quais são as melhores técnicas que eu possa utilizar ali. Mas é assim, estar aberto para usar a tua criatividade, né? Então, não esqueça os teus dons, que não precisam ser dons maravilhosos ela é uma artista. Eu não sou artista plástica, eu não sou uma pessoa que queira viver da arte, não é algo que me impulsione, não é o que eu vim fazer, eu tenho certeza, a arte em termos de artesanato. Mas é algo que de vez em quando eu coloco um pouco na minha vida, eu dedico um pouco da minha atenção, do meu cuidado, do meu foco, da minha criatividade para isso, porque é prazeroso também, sabe? Te traz uma energia boa, te traz um equilíbrio e é um exercício de criatividade. E a criatividade é algo que a gente vai falar muito nesse mês, tem muita coisa bacana em relação à criatividade, porque a criatividade é básica para a gente viver, né? A gente tem que criar soluções para as coisas que nos acontecem o tempo todo. E você pode fazer a coisa de uma forma robótica ou você pode estar aberto a novas soluções, pensar em novas alternativas. Isso também é criatividade. E agora, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho nessa questão do fluxo, para a gente, uma reflexão, né? O fluxo e o elemento do nosso chakra umbilical é a água, né? A água remete a gente ao fluxo, né? Imagina um rio. E a nossa vida é muito isso, né? É muito um rio que está indo. E aí, se a gente parar para olhar um rio, como é que ele se comporta? Ele vai indo, sabe? Ele vai indo. Se ele encontra uma pedra, o que ele faz? Ele fica ali indo até circundar a pedra.
né? Passar por ela de uma forma que se você observar, ele até gera uma força ali, né? Gera uma energia. E aí a gente ter essa postura, né? A vida da gente está seguindo e tem uma pedra no meio do caminho, né? E como agir, como ver isso, né? Como algo que vai te impedir de passar? Não, a água não fica totalmente presa ali. Ela vai dando um jeitinho de passar. E ela, nessa maneira de tentar passar e buscar alternativa, ela está criando, né? Olha a criatividade aí, ela está armando uma forma, arrumando uma maneira de sair, de seguir o fluxo dela, porque ela tem que seguir. E ela, com esse passar, ela está gerando uma energia, né? Então, o fluxo da vida é mais legal quando a gente pega essa energia da água, né? De como vou passar de uma forma bonita, de uma forma fluida, de uma forma delicada, mas ao mesmo tempo forte, delicada e ao mesmo tempo determinada, né? E seguir adiante, continuar o seu caminho. Então, a reflexão da semana é essa, né? Como a gente tentar ter essa postura da água em relação às coisas na nossa vida. Não precisa encarar os desafios como um muro intransponível e ter essa criatividade e com essa criatividade arrumar soluções para ultrapassar esses desafios, né? Para solucionar esses desafios. E é isso, a gente vai ter um mês aí de muita energia, de muita arte, de muita criatividade e de muitas emoções. Um grande beijo, uma semana maravilhosa para todos nós e vamos seguir em frente. Beijo, até amanhã.